Olá vendedor, olá vendedora, tudo bem com você? Eu sou André Beghini e você chegou ao último capítulo da série Os 7 indicadores de desempenho que todo vendedor deve conhecer e usar. Eu falo sobre o valor que tem o tempo do seu cliente na sua carteira. Não deixe de ver esse capítulo porque é muito importante. Agora, para esse e todos os outros vídeos, se inscreva no canal, ative o sino de notificação e não perca o material para você vender cada vez mais e melhor, tá bom? Bora lá pro vídeo. E por fim chegamos no último dos 7 indicadores que todo vendedor deve conhecer. É o Customer Lifetime Value, ou seja, o valor do tempo de vida do seu cliente, tá bom? Vamos lá, todo cliente ele fica na sua carteira por um certo período de tempo. E durante esse período de tempo que ele está na sua carteira, ele gasta, né? Ele investe uma certa quantidade de receita, uma certa quantidade de valor. Então isso serve para você entender de todos os clientes que você tem na sua carteira e o tempo que ele permanece, você consegue a partir daí estimar, entender e estimar o quanto que eles vão investir, né, até que eles saiam da sua carteira. Então você consegue entender qual que é o valor gerado pela sua carteira, entendendo a quantidade de clientes que você tem, pela quantidade de tempo que eles ficam com você. E por que é tão importante você saber isso? Bom, primeiro que você consegue dar atenção, né, sobre a aquisição dos seus clientes, porque você entende aí o quanto que eles estão investindo e você consegue entender por quanto tempo e a partir daí quais são as razões que você retém o seu cliente ativo com você, obviamente até o momento que ele decide sair ou ele decide parar de investir com você, né? Pode ser inclusive se você vende um produto único, né? Se você não constrói uma carteira, mas você tem a recorrência desse cliente. Então você sabe que de tanto em tanto tempo, esse mesmo cliente retorna e compra mais de você. Então você sabe isso também ao longo do tempo, tá bom? Você entende os investimentos que a sua empresa deve fazer a curto, médio e longo prazo com respeito a cada um dos seus clientes, né? Quando você divide pelos clientes que você tem, porque você também consegue entender se esse cliente fica curto, médio ou longo prazo investindo contigo. Você consegue ter uma estimativa da sua empresa para lucros ou você, vendedor, consegue ter uma estimativa de comissionamento. Então você sabe que os seus clientes estão investindo todos os meses uma certa quantidade de valor. Se isso reflete no seu comissionamento, você também consegue estimar. Então por isso que é super bacana você saber isso. Você também consegue identificar a relação que ele tem com o custo de aquisição do cliente. Então, se você tem um certo custo para adquirir um cliente e ele te traz um certo retorno, né, pelo tempo que ele fica, você entende essa relação, se está compensando você ficar com esse tipo de cliente ou é bom você partir para você focar em um outro que te dá mais rendimento com relação ao quanto ele custa para você adquiri-lo. Então, é fundamental você saber isso. E como você usa? O cálculo ele não é tão simples assim como um NPS, por exemplo, que eu já falei. Você pega a quantidade média de transações do seu cliente no período, ou seja, quantas vezes o seu cliente compra, ou ele investe, ou ele paga de você, para você, né, do seu produto ou do seu serviço ao longo desse tempo que ele está. Você multiplica isso pelo ticket médio, ou seja, qual é a média do valor que ele paga cada vez que ele paga. Você multiplica isso pelo ciclo, pelo tempo que ele fica com você e aí você multiplica por fim pela margem bruta, ou seja, você pega o valor mínimo que você pode vender para ele, né? E você aí vê essa diferença para o valor que você normalmente está vendendo. Isso é bruto, ou seja, isso é antes de você colocar aí qualquer redução, aí qualquer dedução pelos motivos que você precisa deduzir desse valor. Por isso que é o bruto, tá bom? E com isso você tem aí o cálculo final do valor desse seu cliente em carteira, tá bom? Como que você consegue fazer isso? Por diferentes tipos de clientes. Então você tem lá seu público feminino, né? Você atende tanto masculino como feminino, o seu público feminino ele tem um certo valor para você, porque é um público que investe muito mais no seu produto do que o público masculino. Então, se você conseguir fazer essa segmentação, legal. Você pode fazer o inverso, você pode fazer por produto, né? Eu estava falando por público, agora por produto. Então, você sabe que determinado produto, ele mantém mais tempo o cliente investindo muito mais, ele mantém menos tempo o cliente que um outro produto que você tem, mas ele permanece por mais tempo. E aí tem toda aquela relação aí com o custo de adquiri-lo que eu já mencionei.
você consegue trabalhar análises históricas em relação a isso. Então, costumeiramente, né, ou antigamente, um certo período antes, a sua carteira ela gerava um valor maior, né? Você tinha aí um lifetime value maior do que você tem hoje. O que você fez que acabou aí ao longo do tempo fazendo com que isso diminua, né? Melhor você voltar ou modificar novamente. Você consegue então previsionar a partir daí as suas receitas e eu acho que esses são os principais pontos por qual isso é tão importante, porque se você realmente tiver aí, né, a deriva, você não sabe por quanto tempo normalmente o seu cliente fica com você, você não sabe quanto que ele costuma investir, você fica meio que sempre torcendo para que ele permaneça e sempre torcendo para que ele continue aí repagando, né, uma mensalidade, ou ele continue voltando para sua loja e comprando novamente o seu ou os seus produtos. Então, ficar só na torcida é muito complicado. Então, é um indicador importante para você utilizar para suas projeções. E aí, gostou do vídeo? Então eu tenho um convite para fazer para você. Se teve pelo menos uma frase que você acredita que vai ajudar você no dia a dia a negociar melhor, a vender melhor, a ter melhores resultados, então vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e receba todos os dias o material, o vídeo, para que você continue melhorando a maneira como você negocia, a maneira como você vende. A minha expectativa é que com eles você obtenha muitos melhores resultados em vendas e que as suas metas sejam sempre atingidas, tá bom? Então não deixe de se inscrever no canal.